Boa noite, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui em mais uma aula ao vivo pelo Instagram. E olha quem apareceu aqui. A coisinha mais linda do pai. Boa noite, sejam bem-vindos. Deixa eu desativar um pouco os comentários. Oi. Dá um oi pros alunos do papai. Oi. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Você vai estudar hoje também com o papai? Não vai? Você não quer estudar? Uai, papai achava que você queria estudar. Então você vai dormir. Tá bom, então. Manda um beijo pra todo mundo. Outro dia de manhã que eu vou estudar com você. Outro dia de manhã? É. Agora não, né? É. Porque você vai dormir, não é? Então tá bom. Manda um beijo pra todo mundo. Boa noite. Boa noite, meninos. Sejam bem-vindos. Renato, seja bem-vindo. Amanda, seja bem-vinda. Luciene, boa noite. Ivo Murilo, boa noite. Isa, boa noite. Luciene, Fernando, Geraldo, boa noite. Simone Noleto, muito boa noite. Oi, princesa. Você vai ficar aqui? Vai? E como é que vai ficar com o som do seu brinquedo, do seu celular? Quer dizer, seu celular não, do celular de sua mãe. Meninos, vamos começar mais uma aula. E aí, Gabi, boa noite. Ilana, seja bem-vinda. Eziel, muito boa noite. Josimar Teixeira, boa noite, seja bem-vindo. Alezinha Arruda, boa noite. Marcelo Torres, Leidiane Rodrigues, Eu Mendonça, boa noite. Domingos Batista, sejam muito bem-vindos, meninos. Vamos começar mais uma aula de Geografia e História de Tocantins para concurso e vestibulares. Boa noite. Professor, o conteúdo do concurso do vestibular é o mesmo? Gente, tem uma pequena diferenciação em alguns assuntos que são cobrados mais para concurso, mas outros são cobrados independentes. Se concurso vestibular, o mesmo assunto, ok? Quem não está seguindo, aproveita e começa a seguir aí. Toda terça-feira, às 22 horas, temos aula ao vivo pelo Instagram. Começa. Vamos iniciar então a nossa live. Pegar um pouco de conteúdo sobre Tocantins. Antes, deixa eu perguntar uma coisinha para vocês. Cida, boa noite. Alguém me diga, por favor, o que é isso aqui? Qual o nome desse brinquedinho aqui? Diz para mim. Você sabe me dizer? Você sabe, Cecília? Não sabe o nome? É bonita? É rum? E aí, qual o nome disso aqui? Questão de prova de concurso, hein? Algumas provas de concurso já abordaram isso aqui. Isso aqui é uma boneca indígena. Escreveu meio estranho aí, mas é mais ou menos isso aí mesmo. Hichoko. Hichoko é o nome da boneca indígena. Com certeza. Vamos lutar pela extinção do soldado de segunda classe. Meninos, Hichoko, boneca indígena considerada patrimônio cultural imaterial do Brasil em 2012. Tá? Hichoko. Ok? Show de bola. Professor, já caiu na prova? Já caiu na prova perguntando o nome dessa boneca, colocando a imagem dela. Já caiu na prova perguntando a que tribo pertence essa boneca. No caso, tribo indígena Carajá. E onde se localiza a tribo indígena Carajá? Alguém sabe me dizer? Diz aí pra mim. Onde se localiza a tribo indígena Carajá que fabrica essa boneca? Boneca Hichoko. Em que região do Tocantins? Vamos. Quero vocês respondendo agora, contribuindo. Quer dar um alô aqui? Vamos. Tribo Carajá localizada onde? Na Ilha do Bananal. Vamos agora a algumas imagens. Não é bico do papagaio não, hein? Já caiu na prova e errei. Poxa, caramba. Eu tenho certeza que eu já tinha passado isso, hein? Vamos lá. O que nós temos agora? Meninos, vamos trabalhar um pouquinho alguns assuntos sobre o Tocantins. Um dos assuntos que eu coloquei aqui, dá uma olhadinha nisso aí, ó. Cresce o número de comunidades quilombolas certificadas como remanescentes no Tocantins. Professor, quantas comunidades quilombolas existem no estado do Tocantins? Alguém sabe me dizer? Reconhecidas. Quantas comunidades quilombolas reconhecidas, certificadas existem no estado do Tocantins? Isso já foi questão de prova. Vamos comigo aqui que eu só vou pegar uma água ali que eu esqueci.
E aí, alguém? Estou esperando, Silvana. Responde aí, Janaína Ferreira. Responde, por favor. Quantas comunidades quilombolas reconhecidas se encontram no estado do Tocantins? E aí, Tafarel? Leisuel, seja bem-vindo, boa noite. Ronaldo Lima, boa noite. Eli John, boa noite. 44 Máfia Concurseira, show de bola. Finalizou o ano de 2017 com 44 comunidades quilombolas reconhecidas no estado do Tocantins. Reconhecidas e certificadas, né? No estado do Tocantins. Maravilha. Professor, o que são mesmo comunidades quilombolas? Diz para mim. O que são comunidades quilombolas? Comunidades quilombolas, remanescentes de quilombos. Deixa eu pegar uma próxima imagem aqui, não sei se aparece alguma coisa falando sobre ela, ou sobre elas, perdão. Olha aqui, ó, deixa eu tirar aqui, desativar os comentários. Tá vendo aí? O Tocantins fechou o ano de 2017 com 44 comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares. Além dessa, o órgão está com mais 2 procedimentos de certificação em análise, referentes comunidades de Riachão, no município de Chapada de Natividade, e Taquari, em Monte do Carmo, a metrópole de Monte do Carmo. Professor, me explica uma coisa, o que são comunidades quilombolas, onde se concentram no estado do Tocantins e por quê? Meninos, comunidades quilombolas, elas são formadas por remanescentes de pessoas que trabalharam nos quilombos, descendentes de escravos. Professor, e onde ocorreu a escravidão mais intensamente no estado do Tocantins? Para situar você em relação a isso, vou pegar um mapa aqui do Tocantins só para a gente situar, tá? Deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus, eu não estou com nenhum mapinha bacana para utilizar. Deixa eu ver se eu tenho aqui para trás a imagem de um mapa do Tocantins. Um momentinho. Mas, para facilitar a lembrança a vocês, nós tivemos, lembra do ciclo da mineração do ouro? Me relembra, por favor, quando ocorreu o ciclo da mineração do ouro? Alguém se recorda em que século foi? E é importante saber sobre esse ciclo, viu? São muitas as informações importantes já abordadas em provas sobre o ciclo da mineração do ouro. Olha aqui, ó. Vou utilizar esse mapa aqui, ó. Pronto. A região sudeste do Tocantins, a região sudeste, professor, que região é essa sudeste? Gente, a região sudeste é essa linha que está aí 1.200, 1.400, 1.600, mais ao sul do estado. Tá vendo esses 3 semicírculos? Certo? Que se encontram na região mais ao sul do Tocantins, onde está a linha aí 1.200, 1.400, 1.500, não sei nem se é 1.500, 1.600 que está aí, certo? Opa, olha o zoom. Vamos lá. Essa região sudeste do Tocantins é onde ocorreu a atividade quilombola, ou melhor, é onde ocorreu a atividade da mineração ainda no século XVIII. Professor, e aí? E aí que, em relação a essa mineração que ocorreu no século XVIII, nós podemos afirmar que essa mineração trouxe milhares de escravos à região. Milhares de escravos. A cidade de Natividade, na época, chegou a ser o centro urbano mais populoso de toda a província de Goiás. Professor, você quer dizer, então, eu estou afirmando a vocês que Natividade chegou a ter mais de 40 mil pessoas morando ali, durante o auge da mineração, no decorrer do século XVIII. Em relação à em relação à mineração que ali ocorreu, como a atividade de mineração era desenvolvida principalmente por escravos, aqueles que fugiam, os escravos que fugiam daquela região, eles iam para os quilombos, certo? E os descendentes dessa população escrava que se encontrava nos quilombos deram origem ao que hoje nós chamamos de comunidades quilombolas. Professor, e onde se concentram as comunidades quilombolas no atual estado do Tocantins? Se concentram principalmente no quadrante sudeste do estado. Por quê? Porque foi lá que ocorreu a atividade da mineração, certo? Por isso, onde ocorreu a mineração é onde se concentra a presença da maioria das comunidades quilombolas do nosso estado, na região sudeste. E hoje temos 44 comunidades quilombolas reconhecidas no Tocantins. Tudo bem aí? Ok? Vamos adiante, então. Trouxe aqui um assunto fácil e que é abordado nas provas. Professor, que assunto é esse? Vamos lá. Quais são as cores da bandeira do Tocantins? Fácil, não é? Azul, branca e amarela. O que mais cai na prova, professor? O que mais cai na prova? Qual o significado da cor azul na bandeira do Tocantins? Qual o significado da cor azul na bandeira do Tocantins? A cor azul significa o quê?
Diz para mim, Bacia Tocantins-Araguaia, riqueza hídrica do nosso estado. Professor, você quer dizer então, deixa eu ver se ilumina um pouco melhor aqui. Se liga uma outra luz aqui para... Não sei se ajuda muito não. Acho que ajuda um pouquinho. Eu tenho que saber quais são as cores da bandeira, assim já foi abordado em prova, tá? Quais são as cores da bandeira e o significado de cada uma dessas cores. Azul representa a Bacia Tocantins-Araguaia. A cor azul, Bacia Tocantins-Araguaia, ou a riqueza hídrica do estado. A cor branca, no centro, significa a paz. E a cor amarela simboliza a riqueza do solo tocantinense. Aí vocês perguntam, professor, mas que riqueza é essa? Se refere à mineração do ouro ocorrido no século XVIII. Quando se fala riqueza do solo na cor amarela, o que vem à nossa mente? Ouro, riqueza do solo. Cor amarela, ouro. Ouro explorado em que época de forma mais intensa no estado de Tocantins, ou antigo norte de Goiás? Durante o século XVIII, ciclo da mineração do ouro. Pronto, voltando, quais são... Momento. Quais são as cores da bandeira de Tocantins? Diz para mim. Azul, branca e amarela. O azul, Bacia Tocantins-Araguaia. Branco simboliza a paz. E a cor amarela faz referência... Ui, quase que eu quebro a boneca Hitchcock aqui. E a cor amarela faz referência à riqueza do solo tocantinense. Tudo bem aí? Ok. Professor, e o que simboliza esse sol presente no centro da bandeira? Vou falar sobre ele daqui a pouquinho. Não é agora não. Brenda Alves chegou, seja bem-vinda. Peterson, seja bem-vindo. Fernanda Torres, bem-vinda. Amanda Mendes, boa noite. Naia Barreto, boa noite. Gleidson Tavares, boa noite. Yuri Lacerda, boa noite. Wendel Mota, boa noite. Nadine Gaguinho, boa noite. Juliana Cardoso, boa noite. Fernanda Torres, boa noite. Olha só, falei um pouquinho da bandeira. Vamos falar um pouquinho do brasão agora. Antônia Fernandes, seja bem-vinda. Lucas Luan, boa noite. André Armundes, meu amigo André, seja bem-vindo. Vou desativar os comentários aqui rapidinho, tá? Meninos, eu acabei de falar com vocês. Deixa eu ver se eu tenho outro... Acho que eu peguei outro brasão, que ele fica menos... deixa eu ver, não, é esse mesmo. Ok. Você está percebendo que o brasão do Tocantins, ele tem o sol no centro do brasão? O brasão apresenta um sol no centro do brasão. E você está percebendo que a bandeira do Tocantins também apresenta um sol ao centro da bandeira? Pronto. O que significa o sol no centro da bandeira? E o que significa o sol no centro do brasão? Já foi abordado em prova. Professor, e aí? E agora, José? Bom, o sol presente... Tudo isso é questão de prova, tá? O sol presente no centro da bandeira faz referência ao... Qual é o significado? Ativando comentários. O que significa... Marcelei, boa noite. Cíntia Simões, seja bem-vinda. Alisson, boa noite. Marcelo, boa noite. O que significa o sol presente no centro da bandeira? Jackson. Thiago Henrique. Alguém sabe dizer? O sol nasce para todos, Wendel Mota. Boa noite, Avelino. Eula Kellen, boa noite. O sol nasce para todos, o sol nasce para todos. Professor, tá, o sol na bandeira é o sol nasce para todos. Ok, perfeito, Milena, show de bola. Agora, e o sol existente no centro do brasão? Olha só, a bandeira tem as cores azul, branca e amarela. Ok, e o brasão? O brasão tem a cor azul? Tem, tô vendo aí. Tem a cor branca? Tô vendo também, ó. Tem a cor amarela? Tô vendo também. Professor, e aí? E aí que eu pergunto a vocês, o que significa a cor azul na bandeira? Bacia Tocantins-Araguaia. E o que significa, tá vendo aí, ó, o encontro de duas faixas azuis embaixo do sol, no brasão do estado? Esse encontro das duas faixas azuis faz referência ao encontro dos rios Tocantins-Araguaia. Então, quando eu me refiro, o que significa a cor azul nesses dois... nessas duas faixas que se encontram no brasão, significa o encontro dos rios Tocantins-Araguaia, ou seja, Bacia Tocantins-Araguaia, riqueza hídrica do estado. Resumindo, o azul do brasão e da bandeira tem o mesmo significado, faz referência à
Bacia, Tocantins, Araguaia. Professor, o branco na bandeira significa paz. E esse branco localizado aí no centro do brasão significa paz. Olha, professor, então o azul do brasão tem o mesmo significado que o azul da bandeira. Bacia, Tocantins, Araguaia. Que o branco do brasão tem o mesmo significado do branco da bandeira. Paz. E que esse amarelo que se encontra aí entre as duas faixas no centro do brasão, esse amarelo que está localizado mais ao sul no brasão, faz referência a quê? Esse amarelo faz referência à riqueza do solo tocantinense, simbolizada pelo ouro, semelhante ao amarelo que nós temos na bandeira do estado. Olha aí, ó, amarelo, riqueza do solo, branco, paz, azul, água. Bacia, Tocantins, Araguaia, riqueza hídrica do estado. Mesmo significado que eu tenho no brasão do Tocantins. Professor, mas o brasão tem algumas coisinhas a mais. O brasão tem o sol no centro, a bandeira também. Só que o sol no centro da bandeira é o sol nasce para todos. E o sol no centro do brasão está parecendo um sol nascendo, não é? Faz referência ao nascimento do estado do Tocantins. O sol no centro do brasão é o estado nascente. Faz referência ao nascimento do estado do Tocantins. Opa, professor, então o significado do sol no brasão difere do significado do sol na bandeira. Perfeito. Professor, tem uma estrela na parte superior do brasão. O que significa essa estrela? Essa estrela faz referência a quê? Ao Tocantins como mais uma unidade da federação. Na bandeira do Brasil, nós temos 27 estrelas. Cada estrela simboliza uma unidade da federação. E na bandeira, do brasão do Tocantins, nós temos uma estrela, que simboliza o Tocantins como mais uma unidade da federação. Ok, Maiara? Tudo bem aí? Já sei o significado da estrela. Já sei o significado das cores azul, branco e amarelo. Já sei o significado do sol nascendo, que é o nascimento do Tocantins, o estado nascente. Professor, tem uma data localizada aí na faixa inferior, que é 1º de janeiro de 1989. A que se refere essa data? A data na faixa inferior do brasão do Tocantins faz referência à data de... Alguém responde para mim? Diz aí. A data localizada na faixa inferior do brasão do estado faz referência a quê, galerinha? Janaína, Max Oliveira... Jaiane, boa noite. Videl Corso, boa noite. Pedro Miguel, boa noite. Quero a resposta, hein? Esdras Macedo Andrade, boa noite. Camila Xavier. Instalação do Estado. Diferencia de criação, viu, Danton? Na realidade, a criação do Tocantins é 5 de outubro de 88 e a instalação do Tocantins 1º de janeiro de 89. Professor, instalação do Tocantins, perfeitamente. O Tocantins foi implantado ou instalado apenas em 1º de janeiro de 89. 5 de outubro foi criado lá em Brasília e a instalação de fato e de direito se deu apenas em 1º de janeiro de 89. Não é criação, Avelino, é instalação do Tocantins. Instalação, ok? Criação 5 de outubro de 88. Instalação 1º de janeiro de 89. Professor, agora na faixa superior do brasão está escrito uma frase co-ive ore retama. O MA está abaixo aí atrás da minha imagem. Mas co-ive ore retama. Está pequenininho lá no fundo, ó. Co-ive ore retama. Professor, o que significa a frase co-ive ore retama? Essa terra é nossa. O significado da frase co-ive ore retama é essa terra é nossa. Professor, e em que língua se encontra essa frase? Até isso já foi abordado em prova. Afirmando que era na língua tupi-guarani. Está correto. A frase co-ive ore retama, essa terra é nossa, se encontra na língua tupi-guarani. A estrela representa o Tocantins como mais uma unidade da federação. O sol nascendo simboliza o nascimento do estado do Tocantins. As cores azul representa a bacia Tocantins-Araguaia. Essas duas faixas azuis é o encontro dos rios Tocantins com a Araguaia, ou a bacia por si só, certo? A água. O branco presente no centro é a paz e o amarelo a riqueza do solo tocantinense, simbolizada pelo ouro explorado em grande quantidade durante o século XVIII. Ok? Show! Professor, e essa coroa de louros, esse matinho, né, que está aí ao redor do brasão, o que significa essa coroa de louros? Diz para mim. E aí? Sabe o que significa? Vou responder para você. Na Grécia Antiga, sabe o que recebia o cidadão que vencia a maratona?
O cidadão corria 42 quilômetros e de premiação, sabe o que ele ganhava? Uma coroa de louros. A coroa de louros, ela simbolizava a vitória. Então, essa coroa de louros circundando o brasão do estado de Tocantins representa a vitória. Uma luta histórica e vitoriosa de um povo que resultou na criação do estado do Tocantins. É isso mesmo. Uma luta histórica e vitoriosa de um povo que resultou na criação do Tocantins. Aí você me pergunta assim, professor, mas a criação do estado do Tocantins não foi por causa de Siqueira Campos? Não, gente. A criação do estado do Tocantins, ela iniciou muito antes disso. Na realidade, Joaquim Teutônio Segurado, cujo nome ou pessoa é homenageado na maior e mais importante Avenida de Palmas. Certo? A primeira avenida a ser aberta em Palmas, a Avenida Teutônio Segurado. O professor Teutônio Segurado foi um dos pioneiros na luta pela criação do estado do Tocantins. Foi, e por isso é homenageado na principal avenida da nossa capital. Professor, então essa luta de Teutônio Segurado, ela remonta de qual época? Gente, só para você relembrar um pouco, Goiás e Tocantins já iniciou um processo de divisão há mais de 200 anos atrás, através de Teutônio Segurado. Em 18 de março, e essa data é importante para as provas, em 18 de março de 1809, ocorre a criação da Comarca do Norte. A província de Goiás, hoje chamamos de Estado de Goiás, na época se chamava província. A província de Goiás foi dividida em duas partes. É isso mesmo, Goiás já foi dividido, Comarca do Norte e Comarca do Sul. A Comarca do Sul representando o que hoje é o estado de Goiás e a Comarca do Norte representando o que hoje é o estado de Tocantins. Mas, professor, você quer dizer que ainda em 1809, nós tivemos uma pseudo-divisão do estado de Goiás, fazendo assim surgir o que hoje chamamos de Tocantins. Exatamente, já ocorreu lá em 1809. E quem iniciou essa luta foi Joaquim Teutônio Segurado. Por isso ele é homenageado. Professor, Teutônio Segurado era um dos ouvidores da província de Goiás. O Barbosa da Costa Neto está mencionando, é exatamente isso. O que era o ouvidor? O ouvidor é aquele que ouve. É aquele que era o representante da coroa na região. Aquele que ouvia a reclamação do povo e buscava intermediar a solução junto à coroa. Professor, então Teutônio Segurado ele foi um dos ouvidores, foi. E quando foi criada a Comarca do Norte, ele se tornou o ouvidor geral da Comarca do Norte, o mais importante representante da coroa no que hoje corresponde ao Tocantins. Só que essa Comarca do Norte, ela permaneceu emancipada durante um curto espaço de tempo, aproximadamente 15 anos apenas. Professor, você quer dizer que a Comarca do Norte ficou aproximadamente 15 anos existente e depois ela é reincorporada a Goiás, voltando a ser apenas uma província? Exato. E de lá para cá essa luta continuou, persistência da população nortense, que se sentia abandonada, desvalorizada pelo governo da província de Goiás, e por isso continua uma luta constante, até que de fato viesse a ocorrer a criação do estado do Tocantins em 5 de outubro de 88. Você está percebendo que a luta que deu origem ao estado do Tocantins é uma luta muito mais antiga do que a história recente da década de 80? Compreendeu isso? Show, show, show. Agora faz o seguinte, você que ainda não está me seguindo no Instagram, por favor, siga agora. Toda terça-feira, às 22 horas, temos aula ao vivo aqui pelo Instagram. E vamos continuar. Pegando outra imagem aqui, ó. Aliás, finalizando essa imagem, a frase Coive Retama se encontra na língua tupi-guarani, simboliza essa terra nossa. A coroa de louros ao redor do brasão simboliza uma luta histórica e vitoriosa de um povo, iniciada lá com Teutônio Segurado e transcorreu ao longo do tempo com centenas, milhares de pessoas do norte de Goiás lutando pela criação do Tocantins, sendo concretizada em 88, através de uma emenda à Constituição proposta pelo então deputado federal José Wilson Siqueira Campos. Ok? Ó, tá mencionando aqui, professor, quando foi criada a Comarca do Norte, escolheu-se uma capital provisória, escolheu-se. Qual foi a capital provisória da Comarca do Norte? Não é do estado do Tocantins que eu estou falando não, tá? Da Comarca do Norte. Da Comarca do Norte, que foi criada por intermédio de Teutônio Segurado, em 18 de março de 1809, a capital provisória foi Natividade. E, nesse período que Natividade se tornou a capital provisória, foram construir uma que seria a capital definitiva, a chamada Vila de São João da Palma, atual município de Paranã. Professor, você quer dizer que Paranã, na época chamada Vila de São João da Palma, foi construída para ser a capital definitiva da Comarca do Norte? Exatamente, Paranã.
Professor, e o Tocantins, quando foi criado em 1988, foi escolhido inicialmente Miracema para ser a capital do estado do Tocantins e apenas provisoriamente, enquanto se construía aquela que seria a capital definitiva, Palmas. De onde é que vem o nome de Palmas, professor? O nome de Palmas vem daquela que foi construída para ser a capital da comarca do Norte, a Vila de São João da Palma. Está entendendo de onde vem a origem do nome de Palmas? Ou seja, Palmas não foi construída para ser a capital do Tocantins? E o nome de Palmas é originário daquela que foi construída para ser a capital da comarca do Norte. A Vila de São João da Palma, hoje município de Paranã, deu origem, o seu nome deu origem à capital do Tocantins, a cidade de Palmas. Show? Fácil demais. Quer saber muito sobre Tocantins? Toda terça-feira às 22 horas, aula ao vivo aqui pelo Instagram. Vamos mais um pouquinho. Olha aqui, ó. Bacia Tocantins Araguaia. O que eu sei sobre ela? Vamos testar conhecimento agora? Observe esse mapa aí. Vou desativar comentários rapidinho, tá? Boa noite, Sabrina Simões, seja bem-vinda. Humberto Martins, boa noite. Léo SD10, boa noite. Um momentinho, vou desativar comentários. Meninos, já caiu em prova afirmando o seguinte, que a bacia do Rio Tocantins, ou melhor, que o Rio Tocantins, ele drena terras pertencentes ao Distrito Federal, ao Estado de Goiás, ao Tocantins, ao Estado do Maranhão e ao Estado do Pará. Certo ou errado? O Rio Tocantins. Professor, por esse mapinha aí, o Rio Tocantins não pega o DF, não. Mas, na realidade, ele pega assim. Você tem afluentes, o Rio Tocantins, ele nasce lá em Planaltina de Goiás. Planaltina de Goiás fica no entorno do Distrito Federal, ao redor do DF. E tem afluentes, rios menores, que nascem dentro do DF e desaguam no Rio Tocantins. Portanto, a bacia do Rio Tocantins, ela se encontra também envolvendo o Distrito Federal? Sim, isso já foi abordado em prova e foi considerado correto. Professor, eu tenho o Rio Tocantins e eu tenho o Rio Araguaia. Me diz, qual dos dois rios é o mais importante? Rio Tocantins. Qual o principal afluente do Rio Tocantins? Rio Araguaia. Professor, eu preciso saber que o Rio Tocantins é um rio de planalto e o Rio Araguaia é um rio de planície. Professor, qual a diferença? O que é ser um rio de planalto? O que é ser um rio de planície? Ativando comentários. Olha só, rio de planalto é relevo mais alto, ele corta uma área de relevo de maior altitude. Se a altitude é mais significativa, então eu posso afirmar, deixa eu só tentar ajustar isso aqui um pouquinho. Um momentinho. Opa! Ajustando aqui o meu tripé. Pronto. Pensa comigo. Planalto, plano mais alto. O relevo de planalto é plano e alto? Não, o relevo de planalto ele é alto, podendo ser plano ou acidentado, tá? Mas o que importa, quando eu falo que esse tupete não sai, mas quando eu falo para você de um rio de planalto, eu faço a afirmação que é um rio que está numa região mais alta, que no decorrer do seu percurso vai ter maior declividade e, consequentemente, maior correnteza mais forte. Se a correnteza é mais forte, então tem maior potencial para gerar energia elétrica, tá? Rio Tocantins é de planalto? Tem grande potencial para a geração de energia elétrica. Professor, e o Rio Araguaia? O Rio Araguaia é de planície. Sendo de planície, o potencial para a geração de energia elétrica passa a ser menor. Por quê? Porque o relevo é plano e baixo. Se eu construir represa, vai alagar uma área gigantesca, porque ao redor deste rio é tudo plano. Compreende aí? A Raquel está perguntando, prof, onde fica a Serra do Estrondo? Raquel, você já foi a Paraíso do Tocantins? Chegando a Paraíso, você vai, de Palmas para Paraíso, você vai subir um pouquinho a serra, depois você vai descer. Fica margeando a cidade de Paraíso. Tá? Na realidade, a Serra do Estrondo fica entre os rios Tocantins e Araguaia. Ela vai desde o centro-sul do estado até o norte do Tocantins. A cadeia de serra que fica à esquerda do rio Tocantins é denominada Serra do Estrondo. Ok? O Ezra está respondendo aí também. Opa, vamos lá. Laila, boa noite. Quem não está me seguindo no Instagram, por favor, siga. Terminando a live, eu vou verificar se você está me seguindo, hein? Ok. Vamos adiante mais um pouquinho. Eu falei aqui do rio, coloquei uma imagem para vocês. Olha essa outra imagem aqui, ó.
Tranquilo? Você está percebendo que os rios... Olha, tenta visualizar. Boa noite, Félix Seabra, boa noite. Tenta visualizar, vou desativar comentários para não chamar atenção. Tenta visualizar o rio Tocantins quando ele está lá em Goiás. Você está percebendo que dois rios se encontram ali? Os dois rios se encontram, é o rio Maranhão, que nasce próximo a Brasília, e o rio das Almas, ou chamado Rialma, né? Chamado Rialma. Rio das Almas. O Rio das Almas fica ali entre o município de Ceres e Rialma. Esse Rio das Almas, quando se encontra com o Rio Maranhão, passa a se chamar Rio Tocantins. O Rio Tocantins, ele surge do encontro dos rios das Almas e Maranhão. Professor, então no ponto de nascente do Rio Tocantins, o nome é Rio Maranhão. E depois que ele passa a se chamar Rio Tocantins, perfeitamente. Rio Tocantins e Planalto, Rio Araguaia de planície, ok? Agora vamos, deixa eu ver se a outra imagem dá certo aqui, em relação às usinas hidrelétricas existentes no Rio Tocantins. Dá uma olhadinha nessa imagem. Vou deixar aí uns 15 segundos para você analisar a imagem que aí se encontra. Meninos, não sei se você conseguiu interpretar de forma adequada, mas aí faz referência, a linha de baixo é o Rio Tocantins, a linha de cima é o Rio Araguaia, tá? Nessa linha de baixo você tem diversas usinas hidrelétricas. O risquinho que está aí preto no meio, com duas bordas brancas, são usinas hidrelétricas já construídas e em funcionamento. As outras se referem apenas a projeto, ainda não existe, nem está iniciando a construção, tá? Perceba que no Rio Araguaia eu tenho aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, lá no norte tem mais uma. 6 projetos, mas nenhuma em construção, ok? Usina lá no norte, no encontro do Rio Tocantins com Araguaia, bem pertinho do encontro, está lá a usina de Santa Isabel, que na realidade não passa de projeto, usina de Araguanã, que não passa de projeto, usina Barra do Caiapó, que não passa de projeto, são apenas projetos, está no papel, tem potencial, mas não existe em construção. Ok, agora no Rio Tocantins você tem, pegando do sul para o norte, usina de Serra da Mesa, usina de Canabrava, usina de São Salvador, no município de Serra da Mesa, Canabrava, lá no estado de Goiás, tá? Usina de São Salvador, no município de São Salvador, Tocantins, usina de Peixe Angical, também no estado de Tocantins, município de Peixe, usina de Lajeado. Qual o nome da usina de Lajeado? A usina de Lajeado, ela é popularmente chamada de Lajeado, mas ela tem outro nome. Que nome recebe a usina de Lajeado? Ariel, What Resplandes, Wanderlene Silva Rocha, muito obrigado por estar seguindo. Tiago Teixeira, qual o nome oficial da usina de Lajeado? É o que eu pergunto a vocês. Responde aí para mim. Leomar, Lorena, seja bem-vinda. Lorena Teice. E aí? Sabe qual é o nome dela? Usina Luiz Eduardo, Raxson Lima, usina Luiz Eduardo Magalhães. Professor, a usina Luiz Eduardo Magalhães, ela é popularmente denominada usina de Lajeado, sim. E que nome é utilizado para a prova? Na prova já foi cobrado tanto chamado de usina de Lajeado, como também usina Luiz Eduardo Magalhães. Os dois nomes são abordados na prova, tá? Professor, só por curiosidade, quem é esse Luiz Eduardo Magalhães? É a cidade daqui do sul da Bahia, do oeste baiano, aliás? Bom, é a mesma pessoa, Luiz Eduardo Magalhães. Mas Luiz Eduardo Magalhães foi uma liderança política do estado da Bahia, certo? Filho do eternizado Antônio Carlos Magalhães. Antônio Carlos Magalhães, já finado, ele e o seu filho, né? O filho era deputado federal na época, o ACM, Antônio Carlos Magalhães era senador da República. Ele foi um dos grandes coronéis da Bahia, como Siqueira Campos foi um dos coronéis aqui no estado de Tocantins. Eu falo aqueles políticos tradicionais, políticos mais antigos que se encontravam em atividade e tinham grande força política no estado. Daí a denominação de coronéis, certo? Então, quando ele faleceu, Siqueira Campos, quando Luiz Eduardo Magalhães faleceu, estava ainda deputado federal, Siqueira Campos era o governador do Tocantins, a usina hidrelétrica de Lajeado estava em construção próxima da sua finalização, inauguração, e Luiz Eduardo Magalhães foi homenageado aqui na usina, como também no município de Mimoso, que passou a se chamar Luiz Eduardo Magalhães. A Siqueira Campos entrou em contato com o pai do Luiz Eduardo, ACM, Antônio Carlos Magalhães, e propôs dar o nome do filho dele à nossa usina hidrelétrica. Foi daí que surgiu esse nome, ok?
Ó, o Feto falando aqui, antigo posto Mimoso, exatamente, Luiz Adorno Magalhães, que se chamava Mimoso, ok? Maravilha, meninos, show de bola, tô vendo que vocês estão muito antenados aí, sejam muito bem-vindos. Vamos continuar então. Professor, nós temos quantas usinas hidrelétricas no Rio Tocantins? Acompanha comigo aí, nesse mapa, tá? Acompanha comigo aí, desativando comentários. De sul para o norte no Rio Tocantins, usina hidrelétrica, o HE significa usina hidrelétrica Serra da Mesa, Canabrava, São Salvador, Peixe Angical, Lajeado, aí você tem Tupirama não, desculpa, é só o projeto. Você tem a usina de Estreito, que aí tá, deixa eu ver se no outro mapa aqui ela aparece, não tenho certeza. Tirei um outro mapa para ver se aparecia. Pronto, tá aparecendo metade do nome Estreito, tá? Nesse mapa preto e branco. Usina hidrelétrica de Estreito e usina hidrelétrica de Tucuruí, mais ao norte do estado, que aí não se encontra, mas usina hidrelétrica de Tucuruí. Deixa eu ver se no mapa anterior aparece ela. Tá lá no cima, minha imagem tá em cima da palavra Tucuruí. Usina hidrelétrica de Tucuruí. Professor, das hidrelétricas no Rio Tocantins, Tucuruí, Estreito, Lajeado, Peixe Angical, São Salvador, Canabrava e Serra da Mesa. Das hidrelétricas no Rio Tocantins, das 7 hidrelétricas no Rio Tocantins, qual é a maior? Incomparavelmente, Tucuruí. Tucuruí já foi a maior usina hidrelétrica totalmente brasileira. Por quê, professor? Porque a usina consagrada, a maior do Brasil, ela é binacional, certo? Metade do Brasil, metade do Paraguai, que é a usina de Itaipu. Tucuruí é uma das maiores hidrelétricas do Brasil e, é claro, é a maior na bacia Tocantins-Araguaia, é a maior no Rio Tocantins. Tranquilo? Fácil? Já sei o nome das hidrelétricas, já sei que o Rio Tocantins é o rio de Planalto, que o rio Araguaia é um rio de planície, que o Rio Tocantins é o rio principal, o Araguaia é o seu principal afluente, ok? Que o Rio Tocantins nasce lá no entorno do Distrito Federal, certo? E o rio Araguaia nasce na divisa, deixa eu pegar aquele mapa que você vai ver melhor a localização do rio Araguaia. Tá vendo aí, ó? O rio Araguaia ele é divisa natural entre os estados de Goiás e Mato Grosso, depois entre Tocantins e Mato Grosso, depois entre Tocantins e Pará. E o rio Araguaia se encontra com o rio Tocantins lá no Bico do Papagaio, no extremo norte do nosso estado. Quando os dois rios se encontram, o nome que permanece é Rio Tocantins. Professor, tá, o rio Araguaia, da nascente à foz, no Bico do Papagaio, é divisa entre estados. Sim. E onde o rio Tocantins e o Araguaia se encontram? No município de Esperantina, no Bico do Papagaio. Certo? Lá no município de Esperantina. Show. Fácil, rio Tocantins, rio Araguaia. Nenhuma dúvida. Professor, isso é fácil demais. Ok, meninos, vamos trabalhar um tema agora que muita gente fica assim, meu Deus, BR-153, meu Deus, Belém, Brasília. BR-153 é Belém, Brasília? É? Ou Belém, Brasília é outra rodovia? E aí, Sabrina? Rodmile? Isa, diz pra mim. Félix, Germina Santana, Timóteo, Tiago Teixeira, Fernanda, diz aí, Danton Frois, Dalaine Lopes, quero saber, hein? Amanda Brito tá falando que Belém Brasília é BR-010. Tem o Silvio Santos tá dizendo que já é BR-153. Ô, Lucas, meu Deus, Belém Brasília é outra rodovia. Rudmille, sim, é a mesma. Adeilson, será? Milena, e aí? E agora, José? Meninos, essa rodovia que nós estamos vendo aí é a BR-153, tá? O trecho dela. E eu vou desativar comentários só para vocês olharem melhor o mapa. Oi, Ranuzinha, boa noite. Vamos lá, desativando aqui. Meninos, ela sai de Aceguá, na divisa do Uruguai com o Rio Grande do Sul. Corta a região sul inteira, passa pelo estado de São Paulo, passa pelo Triângulo Mineiro, corta o estado de Goiás, vai Goiânia, Anápolis e não passa no DF. Não passa no DF. Professor, você está brincando? Tô não. Professor, o mapa está muito pequeno, não tem como eu visualizar isso não. Então eu vou pegar esse mapa, vou tirar um print agora e colocar ele maior para ti. Espera aí.
utilizar o print que eu fiz agora. Tá conseguindo ver melhor agora? Não sei se ajudou alguma coisa. Você está percebendo que ele passa em Goiânia e passa em Anápolis, mas não chega no Distrito Federal. Não sei se está fácil de você visualizar aí. Ele não chega no DF. Olha, professor, então a BR-153 ela não passa em Brasília? Não. Professor, mas aí nesse mapa está dizendo que ela finaliza lá em Marabá, no sul do Pará. Exatamente isso. Professor, você quer dizer então que a BR-153 ela sai do Rio Grande do Sul, ela finaliza em Marabá, ela não passa em Brasília e não chega a Belém? Não. Então, professor, a BR-153 não é Belém-Brasília. Exatamente isso, coleguinha. A BR-153 não é rodovia Belém-Brasília. Ela não interliga Brasília a Belém. Ué, professor, mas todo mundo chama ela de Belém-Brasília. Eu sei disso. Sabe por quê? Porque ela é popularmente, no país inteiro, chamada de Belém-Brasília. Ué, professor, você está me confundindo. Você disse que não é, depois disse que é. Eu vou explicar para ti. A BR-153, ela tem outro nome, tá? A BR-153, vou ativando comentários aqui. A BR-153, ela... o Barbosa da Costa Neto está aqui, BR-153, rodovia transbrasiliana, também chamada de Bernardo Sayão. Exatamente isso. A BR-153, o nome oficial dela é rodovia transbrasiliana. Transbrasiliana, a empresa que todo mundo ama. Que isso, né? Passei raiva demais com essa empresa no passado. Mas a BR-153 é rodovia transbrasiliana. Ela também é chamada de rodovia Bernardo Sayão. Quem foi Bernardo Sayão? Bernardo Sayão foi o engenheiro agrônomo, certo? Responsável pela construção da BR-153 na época, no governo, o JK que iniciou a construção da BR. E Bernardo Sayão, ele faleceu através de um acidente que ocorreu. Ele estava descansando no acampamento, madeira, puf, acertou Bernardo Sayão e ele faleceu antes da conclusão da rodovia. Então, a BR-153 passou também a ser chamada de rodovia Bernardo Sayão. Você pode prestar atenção que em muitos municípios por onde passa a BR-153, tem ali a Avenida Bernardo Sayão, ou tem Colégio Bernardo Sayão, ou tem o nome do próprio município de Bernardo Sayão, ou tem alguma outra coisa com o nome de Bernardo Sayão, em homenagem a ele, certo? Professor, então Bernardo Sayão, transbrasiliana, é BR-153. É, mas a BR-153, professor, é também conhecida, popularmente denominada, não oficialmente, mas popularmente denominada rodovia Belém-Brasília. Sim, e na prova já falou que é Belém-Brasília, já falou que é Bernardo Sayão, já falou que é transbrasiliana, fica tranquilo. Mas, professor, se a BR-153 não é oficialmente, popularmente ela é Belém-Brasília, tá? Popularmente ela é chamada de Belém-Brasília. Mas se oficialmente ela não é denominada Belém-Brasília, eu lhe pergunto, existe outra rodovia denominada Belém-Brasília, que parte de Brasília e finaliza em Belém? Diz aí, teve gente que já colocou aí. Oh, o Lucas está aqui, prof, no Tocantins, a primeira cidade a ser alcançada pela BR-153 foi Xambioá. Lucas, eu não sei o que você quer dizer com esse alcançada, mas a BR-153, o município ao sul é Talismã, o primeiro município por onde ela passa, certo? E ao norte, o município por onde ela sai do estado do Tocantins, sentido ao Pará, é o município de Xambioá, ok? Pronto, estão falando aí de BR-010, 010, 010. Coloca na cabeça de vocês, meninos. Presta atenção no que eu vou falar agora, tá? Toda rodovia que parte da capital, ela começa com 0. Se a rodovia federal, ela sai de Brasília, BR-010, 020, 030, 040 e assim por diante. Se é rodovia estadual, por exemplo, sai rodovia do estado do Tocantins, começa com TO, se for do Pará, começa com PA, se for do Maranhão, MA, Goiás, GO. Mas o que importa é que se a rodovia parte da capital, ela começa com 0. Vou explicar para você agora. Aqui em Palmas, a rodovia que liga Palmas a Paraíso do Tocantins é TO 080. De Palmas a Porto Nacional, TO 050. De Palmas a Lajeado, TO 010. De Palmas a Paris, Aparecida do Rio Negro. De Palmas a Aparecida do Rio Negro, TO 020. Você está percebendo que as rodovias que partem da capital começam com 0? Da mesma forma, as rodovias que partem da capital federal são rodovias federais, começam com BR, certo? Mas iniciam todas com 0. Então, toda rodovia, professor, que parte de Brasília começa com 0. Sim, toda rodovia que parte de Brasília rumo aos outros estados começa com 0. Professor, a BR-153 não começa com 0. Exato, começa com o número 1. E o que quer dizer quando começa com o número 1? 153.
BR-153, BR-101, BR-163. Gente, toda rodovia federal que começa com o número 1 é sentido norte-sul, tá? 100 e alguma coisa é tudo sentido norte-sul. Se ela for 200 e alguma coisa é tudo sentido leste-oeste. Se ela for 300 ou 400 é diagonal. Uma diagonal, outra diagonal, certo? Agora, se começar com 0, o que significa que parte da capital. Professor, e a BR-010? Mostra ela pra gente. Mostro. Agora. Cadê? Eu falo mostro agora e não tô com ela aqui no mapa. Meu Deus do céu, mas que vergonha. Ah, tá aqui. Pronto. Ih, professor, tá pequenininho demais esse mapa, ó. Vacilão você. É verdade, vacilo meu mesmo. Deixa eu apagar aqui os comentários. E, aliás, vou tentar tirar. Vai travar um pouco a imagem aí, só porque eu vou, nesse momento, tentar ampliar um pouco esse mapa, tá? Um momentinho, segura aí, ó. Outra imagem agora, deve ficar um pouquinho maior, tá? Pronto, tá vendo isso aí, ó? Show de bola. Vou desativar os comentários rapidinho, tá, Milena? Milena Regina, ou Regina Milena. Alessandra, boa noite. Juan, sejam bem-vindos. Vocês estão entrando agora, sejam muito bem-vindos. Se ainda não está seguindo no Instagram, por favor, siga. Dê essa moralzinha aí pra mim, por favor. Tá vendo aí? Esse trajeto aí é da BR-010. Ué, professor, então existe a BR-010? Existe. E a BR-010, professor, ela, pelo que mostra aí, ela passa no Tocantins. Passa no Tocantins. Só que ela fica à direita do Rio Tocantins. E a BR-153 fica à esquerda do Rio Tocantins. Essa linha pretinha, fininha, que está aí à esquerda da linha que nós estamos vendo avermelhada com amarelo, essa linha preta aí é a BR-153. A BR-153 fica à esquerda do Rio Tocantins, a BR-010 fica à direita do Rio Tocantins. Teve alguém que colocou nos comentários, falando assim, ó, professor, o problema é que a BR-010, ela em grande parte do seu trecho ainda nem tem asfalto, ela nem é identificada, o governo federal ainda nem incorporou essa rodovia, então ela existe no mapa, mas não existe na realidade. É mais ou menos isso. No estado do Tocantins, grande parte da BR-010 não é identificada, não foi incorporada pelo governo federal ainda. Existe apenas no mapa. Entenderam aí a situação? Mas existe uma BR-010? Existe. No estado do Tocantins tem algum trecho dessa BR, professor, que é identificada a margem da rodovia? Tem. De Natividade a Silvanópolis. Na realidade, do distrito de Príncipe, que fica a sul de Natividade, fica ali próximo ao Senhor do Bonfim, né? Que é onde ocorre a Romaria do Senhor do Bonfim na Natividade. A sul do Senhor do Bonfim, a sul de Natividade, fica o distrito de Príncipe. De Príncipe até Silvanópolis, ou de Natividade até Silvanópolis, a rodovia você percebe que ela é muito bonitinha, o asfalto é de qualidade, tem acostamento muito bem identificado, a cada 2 km tem uma plaquinha BR-010, quilômetro tal. Quer dizer, esse é o único trecho da BR-010 literalmente identificado no estado do Tocantins. O restante do trecho da BR-010 em solo tocantinense normalmente não tem identificação. E boa parte dele não tem nem asfalto. Entenderam aí? Professor, mas a BR-010 se começa com 0, ela parte de Brasília, parte. A BR-010, ela parte de Brasília e ela finaliza lá em Belém, olha lá, ó, no mapa. Exatamente, finaliza em Belém. Então a BR-010, professor, é Belém-Brasília. Mas uma dúvida que eu tenho, professor, por que a BR-153 é conhecida como Belém-Brasília? Se o nome dela é Transbrasiliana ou Bernardo Saião, por que ela é conhecida como rodovia Belém-Brasília? E aí, meninos? Ativando comentários. Muito obrigado, Ronaldo, por estar seguindo. Seja muito bem-vindo. O Timóteo falou aqui, o problema é que a BR-010 também não liga Belém a Brasília, pois no Tocantins boa parte é uma trilha para carro. Exatamente, o Timóteo, você está correto nisso aí. Existe uma luta aí pró-BR-010 para que seja incorporado pelo governo federal, para que seja pavimentada, né? Tem um levante nesse sentido. Se começar com 0, vai dar em Brasília. Se começar com 0, parte de Brasília e vai dar em algum lugar. Ok. Uma dica para saber se a rodovia vai dar em Brasília é só observar se começa com 0, 010, 020, sim. Show de bola, meninos. Ok, vamos então. Uma dúvida, professor. O trecho Silvanópolis a Porto federalizou de fato o Aleph. E aí, Aleph, como é que você está, meu parceiro?
Aleph, não, o governo federal ainda não incorporou esse trecho, ainda é pertencente ao governo do estado do Tocantins, tá? O Aleph está perguntando o seguinte, porque a BR-010, o trecho do mapa dela, de Silvanópolis ia para Monte do Carmo, de Monte do Carmo, estradas vicinais, de chão aí, ia para Monte do Carmo vinha para Palmas, Porto Nacional estava fora do trecho, tá? E aí, professor, e aí que eles estão em processo de mudar o trecho, não mais indo para a metrópole de Monte do Carmo, de Silvanópolis em Porto Nacional, Palmas. Professor, você quer dizer que esse trecho, Silvanópolis, Porto, Palmas, seria então, se for incorporado pelo governo federal, seria BR-010 e não mais uma rodovia estadual? Sim, mas por enquanto permanece rodovia estadual. Tá claro isso aí? Ok? Maravilha, lindos demais vocês. Meninos, estão conseguindo compreender melhor essa situação das rodovias BR-010, BR-153, certo? Das usinas hidrelétricas no Rio Tocantins e que não tem usina hidrelétrica no Rio Araguaia? Fácil, demais, muito fácil. Vai, tem que cortar meu cabelo, quando o cabelo tá grande fica sobrando isso aqui, ó. Bonito não. Vamos lá. Topei com um aluno hoje pela manhã, ex-aluno, né? Ele falava assim, professor, até hoje eu lembro da conversa que você falava em sala de aula. Eu mesmo, o que era? Professor, antes eu era feio, agora eu sou concursado. E é verdade, depois que você é concursado, meu amigo, fica bonito, arruma namorada, casa, faz até filho, financia casa, é só passar no concurso. Quer namorar, passa no concurso. Quer casar, passa no concurso. Quer largar o traste que não te valoriza, passa no concurso. Sua vida vai mudar. Entendeu aí? Show, show, show. Ó, Condado de Monte do Carmo. Aqui está mencionando Gurupi e Ipueiras, professor. Gente, não existe só a BR-153 e a BR-010, que são rodovias federais no solo tocantinense, tá? Ali de Gurupi, sentido a Peixe, você vai ter também rodovia federal. Entendeu? Não é só isso não. Lá no Bico do Papagaio, sentido leste-oeste, também tem rodovia federal. Só que quando se fala em rodovia federal no estado do Tocantins, a principal, sem comparação, é a BR-153. E, é claro, secundariamente, em função da sua extensão, apesar de não ter sido implantada em grande parte do seu trecho, a BR-010. Ok? Show, meninos. Professor Raquel, qual cidade do Tocantins mais produz soja e arroz? Raquel, em relação à produção de arroz, hoje é Lagoa da Confusão, maior produtor de arroz Tocantins, Lagoa da Confusão. Lembra você ainda, você e os demais alunos que estão vendo agora essa live, que o Tocantins é o terceiro maior produtor de arroz do Brasil, tá? É o terceiro maior produtor de arroz do Brasil, porém, não exporta arroz. Professor, você quer dizer que o Tocantins não vende para outros estados? É claro que vende. Mas quando se fala de exportação é para outros países. Nem o Tocantins exporta e nem o Brasil exporta. O Brasil não é exportador de arroz. Tá entendendo? Tranquilo aí? Professor, tô entendendo essa relação. Mas e em relação à produção de soja? O município de Campos Lindos é atualmente o maior produtor de soja do estado. Professor, mas eu já ouvi falar que Pedro Afonso é a capital da soja. Porque quando surgiu essa denominação de capital de soja, capital disso, daquilo, o maior produtor de soja na época era o município de Pedro Afonso, certo? E essa nomenclatura, esse título de capital, se deu ainda em 2008, aliás, fevereiro de 2009. E até a safra de 2008, o maior produtor de soja era Pedro Afonso. Então, Pedro Afonso é a capital da soja, mesmo não sendo hoje o maior produtor de soja. Tá claro isso aí? Fácil. Fácil, fácil, fácil. Ainda está construindo no Rio Araguaia, não sei o que você está dizendo que está construindo, mas foi hidrelétrica, não está construindo não. Ok, meninos. Deixa eu colocar uma coisinha na cabeça de vocês. Professor, nada mais que merecido você como governador do Tocantins, você que gosta e tanto conhece esse estado. Ei, meu Deus, eu recebo, se for da vontade de Deus. Se não for, Meninas, mas muito obrigado pelo comentário. Olha o que nós temos aqui. Débora, prof, onde posso comprar a apostila atualizada com o curso de História e Geografia do Tocantins, por gentileza? Débora, eu acabei hoje, foi o único dia que eu não coloquei, tá? Mas eu forneço a apostila gratuitamente.
Eu vou colocar aqui o meu telefone, você manda mensagem, você e todos os alunos que tiverem interesse, manda um zap aí para mim, que terminando a live aqui eu já envio para vocês a apostila atualizada, gratuitamente, tá? Em PDF. Apostila grátis de Geografia e História do Tocantins. Ok. Está perguntando aqui a Raquel, prof, as comunidades quilombolas vivem isoladas no Tocantins? Não tem esse isolamento. Na realidade, tem comunidade quilombola no Jalapão, por exemplo, que inclusive é rota de turismo. Quer dizer, eu já fui no Jalapão algumas vezes e já visitei comunidades quilombolas lá. A comunidade quilombola de Mumbuca, onde surgiu o artesanato de capim dourado, é um dos pontos turísticos visitados no Jalapão, certo? Você tem outras comunidades quilombolas também, que alguns guias turísticos, guias de turismo, ou algumas empresas fazem uma conversa com o pessoal das comunidades e falam assim, não, vou trazer algumas pessoas aqui, vocês têm algumas coisas, artesanatos que queiram vender, aí eu coloco os meus clientes trazendo aqui para conhecer um pouco a realidade, a vivência de vocês, certo? Então isso acontece, ok? Tranquilo, não vive nesse isolamento. Uma ou outra comunidade quilombola, muitas vezes, não necessariamente isolado como comunidades, aliás, como tribos indígenas no meio da floresta, não é isso. Mas que ficam um pouco mais restritos e muitos dos moradores ali não costumam nem sair. Mas o que acontece hoje é que muitos dos filhos dos jovens dessas comunidades quilombolas, eles saem buscando opção de estudo, buscando crescimento pessoal, crescimento profissional. E quando eles saem e vêm para uma vida muito diferente da realidade em que eles vivem, muitos desses não retornam para as comunidades quilombolas. Entendeu? Acaba ficando na cidade dita grande, né? Aqui no nosso estado. Ok? Ou para outros estados. Tudo bem? Então, quer receber a apostila gratuita aí, é só mandar um WhatsApp para esse número que eu passei para vocês. 984857576. Agora eu vou fazer um comentário, quer dizer, falar um comentário com vocês. Quer mudar de vida? Estuda. Professor, é difícil estudar, você não imagina o quanto. Sabe o que é difícil? Não é estudar não, difícil é ficar sem emprego. Difícil é ficar chorando atrás de contrato. Difícil é estar num contrato e de repente o contrato cai e você ficar endividado. Difícil é ter filho para criar e não ter dinheiro para colocar comida na mesa. É isso que é difícil. Então, quer melhorar de vida? Estuda. Estuda. Estuda até passar. Professor, dá certo? Meninos, eu falo tudo. Aliás, eu falo muito quando eu vou para as minhas aulas presenciais. E um abraço aí, pessoal do Lagoa da Confusão. Adorei a aula que fizemos aí no sábado pela manhã. Muito, muito obrigado, viu? Obrigado pela presença de cada um de vocês. Obrigado. Mas vou relembrar vocês o seguinte, em relação a nossa vida. Eu falo da minha família, a gente ainda quando era criança, tá? Filhos de pais que não tinham formação superior, tá? 7 filhos lá de Monte do Carmo, que nós não tínhamos internet, não tínhamos facilidade de estudo, mudamos para Porto em cima de um pau de arara, Porto Nacional, certo? E em Porto Nacional nós crescemos. Todos os 7 fizeram faculdade. Os 7 universidades federais. E de 7, 6 são concursados. A nossa vida mudou a partir daí. A sua vida vai mudar a partir daí. Se deu certo para nós, por que não pode dar certo para vocês? Se vocês estão aqui às 23 horas assistindo a live, é porque vocês querem mudar de vida. E para mudar, basta querer. Porque quando você quer, você faz por onde? Então, parabéns a cada um de vocês que estão fazendo isso acontecer. Começou agora e com certeza vai ser realizado. Você entrou numa fila gigantesca. Uma fila de pessoas querendo entrar no concurso público, querendo fazer uma faculdade. E para você passar, é só você não sair da fila. A sua persistência é a diferença entre você que vai ter sucesso e aquele que desistiu. Quanto mais tempo demorar para você passar, e você está estudando, mais próximo você está da sua vaga. Então não desista, não desanima. Sabe aquelas pessoas que ficam ao seu redor falando assim, meu Deus, ainda não passou, se afaste delas. Meu Deus, está tentando ainda, se afaste delas, porque elas não querem o seu bem. Aqueles que te querem bem são aqueles que falam assim, não desiste, não desanima, que vai dar certo. Procure estar ao lado de pessoas que querem te fazer crescer, que têm um objetivo semelhante ao seu. É com essas pessoas que você vai além, que você vai conseguir, que você vai conquistar o seu espaço.
Parabéns para você que está aqui, parabéns para você que está estudando, parabéns para você que não desiste, não desanima por nada. Sua hora vai chegar e nós vamos comemorar juntos a sua vitória. Meninos, muito obrigado. Tem chance de sair de concurso do Ministério Público? Tem chance, chance tem, viu, Sabrina? O Ministério Público está cobrando concurso de todo mundo, então vamos cobrar dele agora. Porque se cobra dos municípios, por que ele não pode fazer? Se cobra do Estado, por que ele não faz? Certo? Vamos cobrar sim. Ok? A Milena está falando, muito obrigado, professor, como sempre, aula muito rica, conselhos ficam no fim, é melhor ainda. Muito obrigado, gratidão Milena, muito obrigado. Obrigado, professor, por sempre, se a gente vai apoiar. Ô, Amanda, carinho enorme por ti. Germina, vai dar certo até passar. Ivanete, professor, não tem como essa aula ficar gravada até amanhã? Tem sim, Vanete, eu deixo minhas aulas salvas no Instagram e no dia seguinte ainda posto no Facebook e posto no canal do YouTube. Dá uma força, segue lá no YouTube também, ok? De vez em quando eu faço umas lives no YouTube e de lá não tem como eu transmitir pelo Instagram, não tem como eu transmitir e encaminhar depois pelo Facebook. Então é importante que vocês estejam lá e sempre recebam a sinalização quando nós temos aula ao vivo por lá, tá? Que dia vai ter aulão em Gurupi, né? Se eu estive em Gurupi... Foi que dia? Semana passada eu estava em Gurupi, mas infelizmente não era para fazer um aulão, mas vamos organizar esse aulão sim, tá? Meninos, muito obrigado pela presença, obrigado por tudo, manda um WhatsApp aí, para quem está me assistindo, manda um WhatsApp, mesmo que você já tenha recebido, que você já tenha meu contato, manda um WhatsApp, porque meu celular foi resetado, eu perdi grande parte dos meus contatos, grande parte não, perdi tudo e estou tentando recuperar, então só manda um WhatsApp e fala assim, salva aí professor, sou fulano ou fulana de tal cidade, para eu salvar novamente seu número. Professor, você mandou aqui para mim uma mensagem, então você tem meu número salvo. Não, não tenho não, é porque eu tinha os números na lista de transmissão, eu perdi a agenda, mas os números permaneceram na lista de transmissão. Só tem um número, mas eu não sei quem é. Então, manda um oi aí, só para eu te salvar novamente, tá bom? Obrigado. Oh, que bom, viu, Márcia? Obrigado, obrigado mesmo. Obrigado pelo carinho. Meninos, fiquem com Deus, tenham uma excelente noite, se cuidem, se amem. Eu falo assim, mais de carinho, tá? Não é essas coisas que vocês estão pensando porque tá de noite, não. E vamos estudar até passar. Beijo, fica com Deus. Até a próxima oportunidade. Toda terça-feira, às 22 horas, aula ao vivo aqui pelo Instagram. Ok? Tchau, obrigado. Fiquem com Deus. Até.